Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 6, de 7 a 13. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunha contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje nós ouvimos o Evangelho do envio dos 12 apóstolos. No início do Evangelho de Marcos, Jesus então chama os discípulos. Depois Marcos descreve várias curas e algumas parábolas. Agora Jesus os envia. Em Marcos há esse processo de formação para o envio dos discípulos do Senhor. Ele os chama, os institui e agora os envia. A palavra apóstolo significa exatamente isso, enviados. É muito claro que Jesus chama os discípulos, os apóstolos, para que eles possam ser enviados por ele. Na mentalidade israelita, o enviado é a própria presença daquele que envia. Por isso que Jesus diz: quem me recebe, recebe o Pai, recebe aquele que me enviou. E assim também Jesus diz: quem vos recebe, a mim recebe. Então, Jesus se faz presente naqueles que ele envia. O texto também descreve aquilo que nós já conhecemos muito bem, das instruções fundamentais daquele que é enviado. Primeiro, Jesus os envia 2 a 2. Nós já dissemos aqui, repetimos que no Antigo Testamento eram necessárias 2 pessoas, 2 testemunhas, pelo menos, para que um relato, para que um testemunho fosse válido. Então Jesus envia em comunidade, 2 a 2. E as recomendações passam aqui em Marcos de uma forma mais sintética, mas são basicamente as mesmas. Desprendimento dos bens, confiança na providência de Deus. Os discípulos são enviados não para receberem dinheiro, mas para anunciarem gratuitamente o Evangelho. É também muito comum nas instruções que Jesus dá o fato de que eles vão receber aprovação ou desaprovação, acolhimento ou rejeição. E eles precisam estar preparados para isso. Nem sempre serão bem acolhidos, mas o Senhor diz: quando não vos receberem, sacudi a poeira das vossas sandálias. Deixem ali o que é dali. Não levem consigo. Entrem e saiam livres. E o texto conclui dizendo que os 12 partiram e pregaram para que todos se convertessem. Esse é o objetivo central, a conversão do coração. E Jesus sabe muito bem a importância que tem os sinais que acompanham aqueles que são enviados. Eles partem para pregarem e aí expulsam demônios e curam numerosos doentes. A expulsão do mal e a cura. O poder de Jesus sobre as forças espirituais e sobre as forças da natureza. Os sinais vão sempre confirmar a missão e o anúncio para a conversão. Por que é importante que acompanhem os sinais? Porque ali, quando nós anunciamos Jesus, nós fazemos a nossa parte. Mas Deus dá testemunho de que aquela palavra é verdadeira.
Jesus diz: aqueles que derem testemunho de mim diante dos homens, o Pai dará testemunho deles. Então, as curas que são realizadas por Deus não são realizadas pelos homens. A expulsão do mal, a libertação, é exatamente Deus dando testemunho de que aquela palavra, de que aquele anúncio é verdadeiro. Quero sugerir então que nós pensemos hoje em alguns pontos para rezarmos. Meditemos na nossa vida. Primeiro, todo aquele que é chamado é também enviado. Não existe chamado sem missão. Todos nós recebemos um chamado de Deus. A sua vocação, o seu matrimônio, sua vida consagrada, a sua vida leiga, seja qual for o seu estado de vida, seja qual for a sua vocação para a qual Deus te chamou, existe também dentro dela uma missão. Quanto mais nós vivemos nossa vocação, mais também nós nos sentimos impulsionados para ir em missão. E ir em missão não significa necessariamente sair para longe, mas a missão de anunciar, como nós vimos aqui, para que as pessoas se convertam, que nós sejamos enviados para a conversão das vidas, a começar da nossa própria. Segundo ponto, o desprendimento vai acompanhar sempre aqueles que são chamados e enviados por Deus. Desprender-se. Está disposto ao acolhimento e à rejeição. E por fim, pedir a Jesus que dê testemunho desta palavra na nossa vida. Pedir a Jesus que o anúncio, a pobreza do nosso anúncio, ele confirme com os seus sinais, porque o fazer é nosso, mas o agir é de Deus. É Deus que move os corações. Como a gente já meditou muitas vezes aqui, a nossa missão é lançar a semente e deixar que ela cresça conforme Deus mesmo quer. Então, coloquemos-nos em oração neste momento. Nós queremos te pedir, Senhor, primeiramente, que nós não nos conformemos a viver a nossa vocação de uma forma cômoda. Despertar em nossos corações o ardor, o desejo de vos servir. Conscientizai-nos, Senhor, que nós também somos enviados, que existe algo a fazer nesta terra em teu nome. Te pedimos, Senhor, que ao fazermos essa missão, seja ela qual for, das pequenas às grandes coisas, nos dê, Senhor, generosidade, liberalidade, disposição de aceitar aqueles que acolhem e aqueles que rejeitam, de aceitar os sucessos e os fracassos da missão, porque ela não é nossa, Senhor, ela é tua. E te pedimos humildemente, Senhor, faz com que tudo aquilo que nós façamos por ti, tu faças a tua parte, se essa for a tua vontade. Um dia os discípulos e os apóstolos rezaram pedindo que o Senhor manifestasse os seus sinais através deles. E o Senhor manifestou. Manifesta, Senhor, na pobreza do nosso serviço, a força da graça, movendo as curas, as libertações, os sinais que acompanham aqueles que são enviados, para que assim, Senhor, cada vez mais cresça em nós a confiança de que estás ao nosso lado. Nós os pedimos e te agradecemos. Amém. Que essa palavra te mova hoje, reflita sobre ela ao longo do dia. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Que esse seja o desejo do nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.